Celebra-se hoje o Dia da Europa, numa altura em que estamos em pré-campanha eleitoral para as eleições europeias, e eu acho que é importante começarmos todos a refletir um bocadinho do papel de Portugal na Europa. São muitas as conferências que existem acerca deste tema, mas nunca foi um tema que ao longo destes anos despertasse a curiosidade da população e que fizesse inclusive que fossem votar na altura das eleições europeias. Este ano, mais do que nunca, é importante vincarmos a nossa posição no dia do voto e termos uma posição clara daquilo que pensamos, porque não adianta de nada continuarmos a apelar à soberania nacional, a dizer que somos um Estado que garantiu a sua autodeterminação e temos as nossas fronteiras muito bem delineadas há muitas centenas de anos e depois, ao fim e ao cabo, acabamos por, no dia em que temos que tomar uma decisão, que não é tão mediatizada, que os debates políticos eventualmente não são tão interessantes, mas nesse dia faltamos às eleições. Neste ano, as eleições calham na véspera do Dia de Portugal, por isso fará disto uma eleição que decorre num chamado fim de semana grande, o que pode ainda alavancar mais, já numa altura com muito calor, como é expectável, pode alavancar ainda mais a abstenção, o que pode vir a prejudicar os partidos de menor representatividade. Ora, nós neste momento já não somos um partido de pequena representatividade, neste momento somos a terceira força política e acreditamos claramente que podemos ganhar as eleições europeias e para isso é importante que não exista um desmobilizar do voto, existe a oportunidade do voto em mobilidade, existe a oportunidade do voto antecipado e apelo a todos que façam esse esforço, não por nós, mas por Portugal e pelas gerações vindouras, porque é de facto importante. A equipa que apresentamos pode não ser a mais mediática comparada com os nomes, que nem sempre será, obviamente, pelo melhor motivo, nomeadamente no do PS, colocar Marta Temido depois de termos percebido que precisamente uma das questões de soberania foi violada, no meu entendimento, quando no período de Covid o nosso país foi assolado por uma série de decisões emanadas da União Europeia, nomeadamente a compra conjunta de vacinas que acabaram por honorar Portugal em mais de 100 milhões de euros e que, entretanto, ainda vai honorar Portugal em mais perto de 300 milhões de euros para o futuro, como se estivéssemos em período pandémico. Mas todo aquele controle que foi feito, os certificados de viagens, etc., colocou em causa a nossa soberania e a nossa própria Constituição. E recordemos, porque hoje é fácil falar disto, mas recordemos que na altura o Chega foi o único partido que interpôs uma providência cautelar para tentar impedir que fosse feita a delimitação de circulação entre concelhos. Mas falando de outros assuntos mais sérios, nós temos tido um posicionamento enquanto partido que é claro. Nós consideramos que a Europa sim, mas não sem que se faça uma reforma clara a nível europeu, que Portugal não tem que estar dependente do centralismo de Bruxelas e dos tecnocratas de Bruxelas. E, portanto, nós mantemos sempre a essência daquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso povo, a nossa gente, mas acima de tudo a nossa autodeterminação e a nossa soberania. Existem questões que hoje, com a visita que fiz com o Presidente André Ventura, acompanhado com a Distrital de Lisboa e com alguns deputados do Círculo Eleitoral, e com a presença importantíssima dos nossos candidatos ao Parlamento Europeu, nomeadamente António Tangere Correia e Tiago Moreira de Sá, que são dois homens que o currículo deles fala por si e nos dão a garantia de que temos dois dos mais conceituados e reputados candidatos ao Parlamento Europeu que vão a eleições este ano. São dois homens com um currículo invejável, quer um quer outro, um numa área académica, outro numa área mais diplomática, como é o caso de Tangere Correia, mas acima de tudo muito esclarecidos em relação à questão da independência e da soberania que eu já foquei várias vezes neste vídeo. Nós somos, como disse o Presidente André Ventura hoje, nós somos um país fronteiriço. Aliás, todos têm fronteiras, obviamente, porque se correlacionam com outras através das suas fronteiras, mas Portugal tem, possivelmente, a maior fronteira europeia, porque, como já referi também diversas vezes, nós não somos apenas aquele retângulo de território no mapa, nós temos uma plataforma continental, ou seja, uma abrangência marítima que faz de nós quem tem a maior fronteira, quer com os Estados Unidos da América e mesmo depois que apanham o Oceano Atlântico para que faça a ligação com a América do Sul
e mesmo com a África. Portanto, não tanto com a nossa zona fronteiriça do Mediterrâneo, mas através do Oceano Atlântico temos a maior plataforma de entrada na Europa, e é de todo importante, numa altura em que vivemos um fluxo migratório que coloca em causa a soberania, a identidade, a cultura e a defesa nacional e a segurança nacional, é importante que uma das questões a discutir durante esta campanha eleitoral seja a premência da Frontex, que é o organismo europeu que gera as fronteiras ou que pelo menos supervisiona o controle transfronteiriço, que seja sediado em Portugal. Além disso, nós temos um posicionamento muito claro em relação à definição e defesa do espaço Schengen e à garantia que a Europa não pode estar de portas escancaradas e que não pode permitir que todos entrem sem qualquer controle, sem existirem cotas e sem que exista qualquer correlação e de entendermos de como é que estas pessoas vêm para a Europa e com que objetivo é que vêm para a Europa. Esta posição leva sempre à discussão da esquerda versus a direita e depois a direita fofinha também, com o princípio de dizer que a ação do Chega e a política do Chega em matéria de imigração é claramente um posicionamento que acaba por ter um princípio de xenofobia. Vamos lá ver se nos entendemos de uma vez por todas. Não há aqui qualquer princípio de xenofobia, ou Chega, não é xenófobo, não somos racistas, não tem nada a ver com isso. Basta ver inclusive a nossa bancada, de onde é que as pessoas vieram, quem é quem e quem é que nós representamos dentro da Assembleia da República. A nossa questão é clara, nós não podemos ter um espaço para 10 onde colocamos 100 e nós neste momento temos problemas sérios. Ainda ontem discutimos na Assembleia da República a necessidade, a premência, a urgência de termos um plano e uma lei de habitação a nível nacional que consiga resolver os problemas sérios que nós temos na área da habitação, porque nós somos um dos países que, de acordo com os dados da Eurostat, os jovens mais tarde saem de casa dos pais e uma das primeiras dificuldades apontada é precisamente a dificuldade na aquisição de casa. Eu lembro-me de, na sessão legislativa anterior, quando se debatia esta questão da casa e do acesso dos jovens às casas e à primeira habitação, de determinada altura, eu creio que era o deputado Filipe Melo, num debate com Miranda Sarmento, agora Ministro das Finanças, Filipe Melo ter dito porque os senhores acabaram com o crédito bonificado. Miranda Sarmento ou Alexandre Poço, não me recordo, ter dito não fomos nós que acabámos com o crédito bonificado, nós apenas suspendemos o crédito bonificado. Ou seja, na realidade foi isso que acabou. Mas mais importante que o crédito bonificado é a questão de não existir a política de habitação. E não há claramente uma política de habitação. Isto é uma correlação direta com o problema sério que nós estamos a viver da imigração, e não vale a pena virem com o princípio da insustentabilidade demográfica e dizer que os europeus fazem poucos filhos e por isso é preciso aumentar o número de população, porque caso contrário vamos estagnar e não teremos segurança social daqui a uns anos, porque isto é completamente descabido, porque se os portugueses tiverem melhores condições de vida, tiverem mais margem liberta do seu ordenado, obviamente tendo outras condições, se calhar arriscam mais e têm mais filhos e constituem família, que é a célula fundamental e essencial da sociedade. Portanto, esta retórica da insustentabilidade demográfica é completamente surreal. Hoje, a discussão na Assembleia da República teve a ver com o Serviço Nacional de Saúde. E porque é que eu estou a falar da habitação e do Serviço Nacional de Saúde numa altura em que foquei o início do discurso com o facto de hoje ser o Dia da Europa. O Serviço Nacional de Saúde está a arrebentar pelas costuras. Cada vez são mais portugueses sem médico de família. A questão das unidades locais de saúde foi uma aberração para atribuir mais taxas e taxinhos criado pelo Partido Socialista e com os quais o PSD continua sem meter travão a isto e diz que ainda não teve tempo para analisar e saber se de facto este projeto conseguiu a maturidade suficiente para atingir os seus objetivos e por isso não fez absolutamente nada em relação a esta questão. E em todas as áreas da justiça, os atrasos na justiça, que têm a ver com a falta do reconhecimento da carreira dos oficiais de justiça também, e da falta de pessoas para trabalhar, e dir-me-ão, então, mas precisamos de pessoas para trabalhar, precisamos de mais gente que venha de fora, não, precisamos de mão de obra qualificada, e não é este tipo de mão de obra que nós temos estado a importar, e o que estamos a importar é claramente mão de obra barata, que acaba por entrar em rede de tráfico humano e que acaba por ter apoio e auxílio à imigração ilegal, apoiada por tantos que não olham, e estes tantos são aqueles que não se preocupam da forma como depois eles venham. Dizem, venham, façam o que quiserem, não têm que ter garantias de ter vencimento, não têm que ter garantias de ter trabalho, vocês por isso simplesmente entram e acabam por fazer
ter acesso aos subsídios esses que os portugueses não têm. Este é um dos maiores desafios que a Europa terá durante os próximos 4 anos, tem a ver com o Pacto de Migração e Asilo, que obviamente tem que ser revertido e obviamente tem que ter um posicionamento sério. E para termos um posicionamento sério, porque Portugal está condicionado, que obviamente através dos tratados, com as políticas europeias e com as diretivas comunitárias que são emanadas do Parlamento Europeu. Ora, se nós não tivermos uma representatividade forte no Parlamento Europeu, e se a representatividade estiver assente no Centrão, ou seja, no Partido Socialista e no Partido Social Democrata, as políticas de imigração no Parlamento Europeu não serão combatidas com a força que o Chega consegue combater. Portanto, este é um dos principais motivos. Se me disserem, diga-me um, quase como o outro, diga um, se me dissessem um motivo para votar em Tângere Correia, Tiago Moreira de Sá e nas listas do Chega, este é um dos principais motivos. Tem a ver com uma questão de soberania nacional e tem a ver com esta questão que, obviamente, tem que ser combatida do Pacto da Migração e Asilos. Haverão teremos outras questões e outras bandeiras a nível económico, a nível fiscal mesmo, a nível europeu, de questões que querem colocar, mesmo na questão das diretivas comunitárias, na forma como nos têm chegado e a forma como a Europa tem tentado gerir num caminho para algo que nós não queremos aceitar, mas que, por exemplo, o PSD, ou pelo menos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, durante muitos anos defendeu, que é os Estados Unidos da Europa, uma federação de Estados com a qual nós não queremos concordar. Este é o segundo vetor que é importantíssimo para o Parlamento Europeu e que é fundamental para votarmos em António Tângere Correia e Tiago Moreira de Sá, que é a questão da nossa autonomia, da nossa autodeterminação e de nunca aceitarmos um princípio de Estado federal. Nós acreditamos, e por muito que a retórica da esquerda e da televisão tente alimentar que o Chega está, a partir do momento em que entrar no Parlamento Europeu, inserido numa família europeia pró-Putin, que é racista, que é de extrema-direita, nós já ouvimos esta retórica cá. A questão para nós é muito simples. Nós queremos manter uma Europa de Estados fortes, de nações fortes, que trabalha com parcerias fortes, que tem uma defesa do espaço geopolítico do velho continente, mas que cada um tem a sua identidade, cada um tem as suas tradições, cada um tem a sua cultura, e que nós não temos que opinar em Espanha, Espanha não tem que opinar em nós não temos que opinar em França, França não opina no que nós fazemos, e que não nos imponham regras e, em troco de pacotes financeiros que acabam por limitar aquilo que são os nossos direitos e a nossa existência enquanto Estado, porque em 2043 nós faremos 900 anos. E enquanto tivemos 900 anos e durante 900 anos de história, não vamos agora fazer as reposições históricas, mas temos a nossa soberania, e essa soberania que queremos manter, são estas fronteiras que queremos manter, é o nosso espaço que queremos preservar, é a nossa cultura e a nossa tradição, e este facto de sermos tão portugueses e tão orgulhosos pelo ser. Portanto, se me perguntarem do porquê de votar no Chega e o que é que fazemos diferente, nós nunca, mas nunca nos vamos vergar a Europa. Mas consideramos que, obviamente, é importante esta parceria. É importante olharmos para a União Europeia como uma construção que, não obstante a divergência ideológica, cultural entre os Estados, existem de facto pontos em que podemos convergir e tornar-nos uma das maiores potências mundiais. Não nos imponham regras a dizer para baixar a nossa bandeira e subir a bandeira do Parlamento da União Europeia, porque nós isso nunca vamos fazer. Em primeiro lugar, somos portugueses e depois, obviamente, por consequência, somos europeus. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.